Você já ouviu dizer que a árvore se conhece pelos frutos? Quem disse isso foi Lucas, no capítulo 6, versículo 44. Hoje nós vamos trazer uma reflexão do tema saúde, baseada na lição número 15 do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel começa a sua reflexão fazendo uma feliz analogia. E ele diz que a saúde é semelhante à posição de uma casa, e essa casa tem a ver com o seu morador, ou um instrumento que emite o seu som de acordo com a forma com que é tocado, ou como é tocado, de maneira zelosa ou desleixada. E a partir dessa comparação, ele segue dizendo que atitudes mal feitas geram arrependimentos, geram ondas de negação por parte das pessoas envolvidas, geram ressentimentos, e essas ondas desequilibram a harmonia interior de quem provocou o movimento, de quem provocou o ocorrido. E essas desarmonias vão se somando e, se ficam instaladas, começam a desarmonizar também os centros da alma. Então fomos pesquisar e chegamos no termo chakra. Os chakras são centros de força energéticas distribuídas ao longo do corpo energético do ser, e ele tem a sua contrapartida no físico, que são os plexos nervosos. Esses chakras funcionam como tomadas de macho e fêmea, onde eles se conectam com os plexos nervosos, fazendo assim a conclusão do processo de encarnação do ser no planeta, a reencarnação. E é através dessa conexão, dessa tomada energética física, que são passadas e veiculadas as informações que partem do espírito para o corpo físico e do corpo físico para o espírito. E diante das atitudes mal selecionadas, mal feitas, e das impressões do todo, do coletivo, do ambiente em relação àquela atitude mal tomada, vão surgindo com os abalos desses centros da alma uma baixa de imunidade. Essas circunstâncias de sentimento de pesar, o sentimento de cólera, o sentimento de desespero, o sentimento de crueldade, as consequências vibratórias dos sentimentos vão gerando a baixa de imunidade, a fragilidade nas células, nas suas organizações, e surgem então o que Emmanuel chama de sulcos férteis, onde serão instaladas ou implantadas substâncias tóxicas, agentes patogênicos, tóxicos por sua vez, gerando debilidade no corpo físico e, consequentemente, debilidade também no aspecto emocional, no aspecto mental, no aspecto espiritual. Mas vamos lembrar que todas as ações têm origem no espírito. E assim sendo, estados mentais depressivos provenientes das atitudes vão alterar os polos magnéticos das células. E os processos de divisão celular e multiplicação celular podem ser alterados por conta dessas influências energéticas que partem do espírito nos processos mentais depressivos, fazendo alterações na produção de células filhas. Então, se elas se multiplicam de maneira desequilibrada,
novamente teremos um outro problema. A nutrição do organismo, do cosmo orgânico, vai estar comprometida, porque as células responsáveis por toda a espécie de nutrição dentro desse corpo físico estarão alteradas por consequência dos processos mentais depressivos e em consequência das atitudes mal tomadas. E aí nós veremos, Emmanuel continua nos mostrando que essa condição de implantação desses fatores patogênicos. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para que nós pudéssemos fazer uma reflexão, para que pudéssemos refletir em relação ao que estamos vivendo nos momentos atuais, que é a pandemia por causa do Covid-19. Segundo os mais espiritualizados, os mais iluminados, os médiuns que têm o acesso à espiritualidade maior, tem chegado para nós o recado de que é um mecanismo consequência das atitudes dos seres humanos ao longo desse processo evolutivo. São os desvarios, os desequilíbrios, a ganância, a vontade de poder, de sobrepujar o outro pela força. Então, tudo isso gerou um desequilíbrio energético no planeta Terra, que também é um organismo vivo, e agora, com os sulcos abertos, este fator patogênico do Covid-19 se implantou como uma semente que foi colocada numa terra fértil. E a Terra, planeta, tem se mostrado com psiquismo aberto, com um sulco fértil a receber esses micro-organismos. Mas nada na natureza, nada no universo é por acaso. Essas possibilidades são permitidas pelo Criador para que sirvam de aprendizado. E estamos deixando o planeta poluído e vamos ter que fazer a sua limpeza. Então, retornando, fecho parênteses, Emmanuel diz que assim outros fatores patogênicos vão sendo implantados, comprometendo o organismo físico, comprometendo toda a harmonia daquele ser, e como os chakras são os centros da alma, conectados com o corpo físico, são como os pontes que permitem a energia comunicar de espírito para o corpo, do corpo para o espírito, está estabelecida então uma relação de desarmonia da fonte, que é o espírito, para o corpo, e o retorno, que é a própria resposta como um ser adoecido, inclusive fisicamente dizendo. E aí surgem as doenças, quando essas células perdem as suas funções primordiais, equilibradas, elas, trabalhando de maneira errada, elas vão permitir que o corpo ganhe, entre aspas, responda com doenças, que podemos enumerar várias doenças, desde o corpo físico até as doenças psíquicas, as doenças mentais. E quando chegamos nas questões de adoecer o sistema nervoso, nós vamos abrir portas também para fatores externos que são contra a nossa vontade evolutiva, que são os acompanhantes espirituais que não nos querem bem. Tanto os espirituais desencarnados quanto os acompanhantes encarnados. Então, fazemos como o rádio, Sintonizamos com a nossa frequência vibratória, a nossa energia em níveis, em padrões vibratórios não satisfatórios. E vamos perder a nossa energia, vamos perder tempo da nossa encarnação com pensamentos, com sintonias que estariam nos adoecendo. E continuando, então, essas sintonias poderiam gerar problemas não só físicas, mas problemas de alucinações, até doenças como a loucura e outras patologias psíquicas. Então, quando a gente vai até o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na segunda parte,
Ali existem muitas perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e é um capítulo riquíssimo que eu não vou discorrer aqui para vocês, porque isso é fonte para um outro estudo, mas fica como sugestão para que vocês possam fazer a leitura e que vai de perguntas como: os espíritos conhecem os nossos pensamentos? Até sim. Eles interferem nos nossos pensamentos muito mais do que poderíamos pensar. Estou respondendo com as minhas palavras. Até as questões de subjugação, onde a pessoa se conectou tanto aos níveis inferiores que ela perdeu o senso crítico, ela perdeu a força de decisão, ela está sendo subjugada. Com certeza por caminhos de muito sofrimento, onde o espírito algoz, que está vinculado com ela por algum motivo pretérito, não quer a sua felicidade nem o seu crescimento. Se ele é infeliz, ele quer ver esta pessoa infeliz com ele. Então, façam a leitura desse capítulo 9 do Livro dos Espíritos e vamos continuando. E é muito interessante, Emmanuel diz que às vezes esses quadros estão muito instalados, não tão profundamente no caso de uma subjugação em que a pessoa já está quase como uma marionete na mão dos obsessores, mas em estágios iniciais, quando a pessoa tem esses conflitos internos, mas ela não se mostra conflitada, ela se mostra equilibrada, ela se mostra sóbria, ela aparentemente tem os pensamentos adequados, mas se formos observar, ou se ela mesma parar para fazer uma autoanálise, ela vai ver que ela só está com a fachada, mas as atitudes são perceptíveis, elas são perceptíveis. Então, dentro disso tudo, Emmanuel traz as indicações. O sentimento reto vai gerar o reto pensar. E eu acrescento o reto agir. Nós precisamos de ter coerência entre o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações. É um tripé. Se eu colocar um tripé e não ajustar todos, eu vou ficar torta. Então, esse tripé tem que funcionar com equanimidade. O que eu falo tem que mostrar também um esforço da minha parte, porque nós não somos perfeitos. Mas eu preciso me mostrar esforçada em estar sempre corrigindo o que eu falo. Opa, falei uma coisa que eu não deveria. Corrige, até virar o hábito, a forma correta. Eu deveria não ter feito isso, não vou fazer mais. Corte o mal pela raiz. No Evangelho tem uma parte que diz: faça como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. E o pensar, o falar, o agir e o pensar. Então, nós precisamos de uma terapêutica multidisciplinar. Quando percebemos que a nossa casa está suja, o que fazemos? Damos a faxina. Se a casa precisa de uma pintura, a gente pinta. Se tem infiltração, a gente corrige a infiltração. Se está dando ratos, baratas, a gente corre atrás e joga a medicação certa para que esses insetos, esses bichos possam abandonar aquela residência, porque eles trazem insalubridade. Precisamos de fazer isso também com a nossa casa interior. E aqui um chamado especial para nós espíritas. Uma vez eu ouvi de Raul Teixeira numa das palestras onde ele dizia: existem muitos espíritas que vão para o inferno pelos caminhos do céu. Então isso é um chamado muito sério, é um alerta muito grande para que realmente coloquemos em prática os conhecimentos que estamos angariando. Porque a água parada apodrece, conhecimento estagnado
que não é colocado em prática, ele vai nos gerar uma caminhada para um inferno interior. E futuramente os nossos amores, eles muitas vezes tomam caminhos diferentes do que o nosso, porque às vezes eles continuam no esforço e nós, por desvinculação, por sintonizarmos em outras faixas, preferimos entrar numa variante e não sabemos muitas vezes onde ela vai dar. Então, muita atenção, o tratamento para isso, para cuidar dessa saúde, é multidisciplinar. No Evangelho, no capítulo 12, acharemos, dentro do capítulo Sede Perfeitos, o item O Homem de Bem. Eu convido vocês para lerem O Homem de Bem e eu gostaria de encerrar com um trechinho só dessa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, vamos lá. Ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, continuem a leitura de O Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda como terapêutica, a oração, o estudo, o exercício do autoconhecimento, chegar de frente do espelho e dizer onde eu poderia ter sido melhor hoje, o que eu posso ser de melhor do que eu mesma, a minha competição é comigo mesma, como eu poderia ser melhor, como eu posso ser verdadeiro comigo mesmo, como eu posso criar a energia de confiança primeiro em mim mesma e depois nas pessoas que estão à minha volta. Eu desejo para nós muito trabalho, muito estudo. Fomos escolhidos por Deus para compormos o quadro de operários na transformação do planeta Terra, na transição da noite mais escura para o amanhecer de uma nova era. Sejamos nós, estejamos honrados internamente por termos recebido permissão do Criador de renascermos neste momento, melhorando-nos interiormente e, na medida do possível, colaborando com aqueles que caminham junto de nós. Eu desejo, então, uma boa jornada para todos. Paz e bem.